Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre migrações brasileiras. Porém, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com os colegas, não deixa de ativar o sininho também para você ficar sempre atento aos novos vídeos que nós vamos postar e não deixa de seguir a gente também lá no Instagram, Prof. Rafael Barreto. Tá ok? Beleza, vamos para a aula. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre migrações no Brasil. Eu vou dar um geral sobre migração para aquela galera que está aí um pouquinho perdida. Vou falar um pouquinho de migração, mas vamos falar das migrações principais no Brasil. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu falo de migração, existe um conceito de migração que a gente pode deixar da seguinte forma. É o deslocamento de indivíduos no espaço geográfico de uma forma temporária ou permanente. O que eu quero dizer isso? Esse deslocamento de um lugar para outro, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, a gente vai chamar isso de migração ou movimento migratório. Tudo bem? Então, o sair de um determinado lugar do espaço geográfico e chegar em outro lugar, esse deslocamento, esse movimento é chamado de migração. Tranquilo isso? Beleza. Vamos continuar. Quando nós falamos de migração, existe uma confusão muito grande que muitos alunos fazem, certo? Que é, no caso, a diferença entre a emigração e a imigração. Rafael, emigração, imigração, qual que é a diferença? Migração, é tudo a mesma coisa? Não. Vamos entender o seguinte. Toda vez que eu falo emigrar, eu uso o E antes de migração, nós estamos falando da saída. A saída de um indivíduo de um determinado lugar para outro, tá? Então, a saída é a emigração. Então, se eu estou saindo daqui, estou indo morar nos Estados Unidos, eu estou emigrando do Brasil. Tranquilo? Beleza. Já o termo imigração, vai se referir à entrada no lugar, ou seja, a chegada daquele indivíduo lá. Então eu vou ter um imigrante, quer dizer que eu entrei naquele espaço, eu entrei naquele território, tudo bem? Então, você vai virar para mim e vai falar, Rafael, então é mole. Migração é a saída, imigração é a entrada, moleza. E a migração? A migração é o deslocamento, tudo bem? Então eu posso te dizer que toda emigração gera uma imigração? Sim, porque se você sai de um determinado lugar, você vai, obviamente, para outro lugar. Então, dentro dessa condição aqui, é importante você entender que um gera o outro. Só que aí a gente vai falar da coisa mais importante. Por que as pessoas migram? Poxa, eu tô lá confortável no meu lugar, na minha cidade, no meu espaço, e eu vou sair dali. Por quê? Aí vão entrar os fatores de repulsão e os fatores de atração. Um exemplo, eu sou professor e recebi uma proposta de uma outra cidade, em um outro estado, para dar aula ganhando o dobro do que eu ganho hoje. Eu analiso assim, vou ganhar o dobro, é uma cidade boa, é uma boa oportunidade, então eu vou, me demito aqui, vou trabalhar lá, chego lá e vou ver minha vida. Por questões financeiras, certo? Uma questão de busca por uma melhor condição de vida, maiores recursos. Então eu tenho essa condição, tá? Quando nós falamos de fatores de repulsão e fatores de atração da população, a gente vai pensar da seguinte maneira. Os fatores de repulsão é aquilo que tira você dali. Esses fatores podem ser de ordem natural, de ordem social, certo? De várias condições. Um exemplo, eu estou trabalhando em uma cidade, trabalho em uma grande empresa, a empresa faliu. Não tem mais emprego na minha área. O que eu vou fazer?
mudo para outro lugar onde eu vou encontrar emprego nessa área, tá? Isso aí é uma condição, né, de logística. Outra coisa interessante, um fator natural, por exemplo, uma tsunami. Eu morava numa região litorânea e uma tsunami, né, afetou aquela região, destruiu grande parte do litoral. Obviamente, ninguém vai continuar morando naquela região específica ali, ou pelo menos vai ter medo de morar ali. Então eu vou sair dali, eu vou para um outro lugar. Então, vários fatores podem ser uma condição de repulsão. As grandes cidades hoje, por exemplo, têm um fator de repulsão muito interessante, que é a violência urbana. O Rio de Janeiro, muitas pessoas que eu conheço que moram nas grandes cidades como Rio e São Paulo, já estão buscando empregos em cidades menores exatamente por conta da violência urbana, que é um fator de repulsão demográfica. As pessoas não querem permanecer muitas vezes no Rio por conta da violência. Tranquilo? Beleza. E os fatores de atração? Bem, os fatores de atração vão ser exatamente aqueles que promovem a ida sua para um determinado lugar. Aqui na minha cidade, né, aqui próximo da minha cidade, existe o Porto do Açu, né, que fica no município de São João da Barra. É um porto grande que abriu muitas vagas de emprego. E muitas pessoas de outras cidades começaram a vir para cá para trabalhar lá. Isso é uma condição, é um fator de atração, certo? Normalmente, grandes cidades são atrativas por conta dos melhores empregos, por atrair áreas que você não encontra em cidades menores. Por exemplo, o cara que trabalha com design gráfico em uma cidade muito pequena, provavelmente ele não vai conseguir, né, encontrar um emprego talvez que seja satisfatório ou que atinja o objetivo dele. Então muitas vezes ele vai ter que ir para uma cidade média, para uma cidade grande, para poder trabalhar com aquela área específica que ele quer. Tranquilo isso? Então, pessoal, existem esses fatores. No mundo hoje, existem algumas situações como conflitos, certo? Algumas guerras, tá? Hoje nós falamos muito da migração do pessoal do Oriente Médio para a Europa. É uma situação muito interessante, né? Os conflitos no Oriente Médio estão gerando pessoas refugiadas, estão fugindo da guerra, né? É um processo migratório, tá? Para a Europa, tá? E aí nós estamos gerando algumas consequências, como a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, certo? E entre N outros problemas, como os problemas sociais, aumento da violência. Não necessariamente o imigrante é o cara que promove a violência, mas a falta de oportunidades em algumas situações pode aumentar o número de pessoas na rua, os sistemas não conseguem absorver a quantidade de pessoas e aí você vai começar a ter sérios problemas sociais. Tranquilo isso, pessoal? Belezinha. Mas vamos falar hoje mais especificamente de Brasil, né? Nós vamos falar das migrações no Brasil. E no Brasil, algumas migrações, alguns tipos de migrações são bastante comuns. Como, por exemplo, né? Dentre as principais migrações brasileiras, uma que eu destaco aí como uma das principais, que ocorreu principalmente ao longo do nosso século XX, foi a migração rural-urbano. Rafael, migração rural-urbano? Sim, é uma migração que a gente também já conhece bastante como êxodo rural. Certo? Êxodo rural. Você vai virar para mim e vai falar assim, Rafael, êxodo rural então é a saída da população do campo para a cidade. Sim. Rafael, tem fator de repulsão e atração nessa imigração? Com certeza vai ter. Pensa comigo, a mecanização do campo em determinados períodos foi um fator muito interessante no Brasil. O que acontece? Antigamente, a maior parte da população se encontrava no meio rural. O que vai acontecer? A substituição da mão de obra braçal, humana, pelas máquinas, gerou um desemprego chamado desemprego estrutural. Esse desemprego começou a afetar muito o campo, porque os grandes fazendeiros começaram a falar, não, é melhor
comprar uma máquina, colocar uma máquina para trabalhar, do que eu ficar contratando 500 operários no período de colheita. Então, o que vai acontecer? Eu vou demitir muitas pessoas, ou pelo menos não vou contratar. Obviamente, isso vai gerar uma situação de falta de condições para a pessoa se manter lá, já que não está tendo a oportunidade de trabalhar, eles vão então migrar para algum lugar. Essa charge aqui que eu fiz é uma charge bastante conhecida, né? Eu tentei desenhar aqui, né, sobre o êxodo rural. Aqui é o indivíduo que vem lá da fazenda, do meio rural, em direção à cidade, certo? Então é o êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Essa migração ficou muito marcada ao longo de todo o século XX. Tudo bem até aqui, pessoal? Belezinha. Vamos continuar. Além dessa situação, a gente também pode falar das migrações pendulares ou migração pendular. Um pêndulo, o que é um pêndulo? Um pêndulo é um objeto preso em um ponto fixo, né? Que quando eu solto ele, ele vai balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou seja, fazendo um movimento constante. Este movimento constante é muito interessante e é exatamente a característica que marca, tá, esse tipo de migração. A migração pendular, então, ela é marcada exatamente por essas idas e vindas rotineiras, constantes, o tempo inteiro está acontecendo isso. E aí você vai virar para mim e vai falar, onde que isso acontece? Bem, podemos perceber muito isso nas grandes cidades, onde um indivíduo percorre uma longa distância todos os dias para chegar ao seu trabalho, certo? Uma outra forma também de migração pendular é a galera que embarca. Por exemplo, o pessoal que trabalha nas empresas de petróleo vão lá, embarcam, ficam 15 dias, voltam, ficam 15 dias em terra, vai, ficam 15 dias, voltam, ficam 15 dias. Isso é uma migração pendular. Mesmo que tenha um espaço de tempo um pouquinho maior do que aquela do dia a dia, certo? Ela acaba também sendo uma migração pendular e constante. Tudo bem? Então, ó, esse deslocamento nas grandes cidades é chamado de migração pendular. Tá ok, pessoal? Belezinha. Para concluir, existem outras duas. A migração nacional, essa é a migração que ocorre dentro do país, tá? Eu posso ter vários tipos de migração. Uma que eu marco muito no Brasil é a migração dos nordestinos para as regiões Sudeste e Sul. Isso foi uma migração extremamente intensa ao longo do século XX. Certo? Aqueles povos que estavam lá aquele povo que estava lá no Nordeste, no norte de Minas, regiões que enfrentavam secas mais severas, a falta de terras por conta da concentração fundiária, eles vinham para São Paulo, que era uma cidade, principalmente São Paulo e Rio, que eram cidades que estavam crescendo com oportunidades de trabalho na indústria, no comércio. Então eles vinham de lá, chegavam aqui e começavam a tentar a sorte. Obviamente que por muitas pessoas se deram até bem no início e tal, mas obviamente com muito fluxo, cada vez maior esse fluxo vindo de lá, começa a ter alguns problemas aqui, principalmente o inchaço das cidades, um crescimento desordenado, não vai ter infraestrutura para todo mundo. Tudo bem? Beleza. Então, esta migração nordeste-sudeste, que podemos também falar de migração para o sul também, em alguns casos, é uma migração nacional, entre regiões, entre estados, entre municípios do mesmo país. Tranquilo isso? Belezinha. Vamos para a última, a migração internacional. Você já pensou qual é o principal fator que leva as pessoas a saírem do seu país? Bem, a gente pode deixar bem claro que a principal maneira que você tem para imigrar, o principal objetivo que você tem para fazer uma migração fora do país seria exatamente busca por melhores condições de vida. E os países, obviamente, mais desenvolvidos apresentam condições de emprego, condições sociais, condições de você adquirir determinadas coisas um pouco melhor do que os outros países. Então, acontece migração internacional, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos. Quantos brasileiros, né, não tentam a vida
nos Estados Unidos. Eles vão para os Estados Unidos com o objetivo de ganhar em dólar, né, ganhar melhor, adquirir coisas que aqui são muito caras, talvez que fosse inviável para eles aqui, certo? Então lá eles vão ter uma condição de vida melhor, tá ok? Da mesma maneira, o Brasil é atrativo para outros países, principalmente nossos países vizinhos aqui, muitos que passam por condições complicadas, como é o caso, por exemplo, da Venezuela. A Venezuela que inclusive tem vindo com muitos imigrantes para o Brasil, fugindo das más condições sociais que se encontra o país hoje. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho nesta condição aqui a busca por uma melhor qualidade, por uma melhor condição de vida, por um desenvolvimento melhor, por um salário melhor, por um ganho melhor, certo? Para eu conseguir sustentar minha família melhor. Então eu estou buscando qualidade e condições de sobrevivência, de vida melhor. Tranquilo isso, pessoal? Espero que vocês tenham curtido bastante essa aula aqui. Ficou alguma dúvida? Deixa um comentário que eu respondo para você. Não se esquece de me seguir lá no Instagram e até a próxima. Valeu!